como estamos, abramos nossas Bíblias no Evangelho conforme o relato de Lucas, no capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 20. Lucas 2, versículos 8 a 20. Lucas capítulo 2, versículo 8 até o versículo 20. Lucas capítulo 2, versículos 8 a 20, a palavra do Senhor nos diz assim: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Até aí a palavra do Senhor para a edificação de todos nós. Oremos. Glorioso Deus, te agradecemos pela tua palavra. Te pedimos agora, Pai, que nos inspire, que nos ilumine e que o nosso coração esteja preparado para dar acolhida a esta palavra que recebemos da tua parte. Abençoa-nos, ó Deus, agora, dando-nos a tua paz. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos aí há 3 dias da data oficial do Natal e há pouco mais de uma semana do Ano Novo. E, além da ceia, da roupa nova, quem já parou para pensar nos planos para 2025? Os projetos? O que vai ser, o que vamos fazer, como será, o que vai acontecer, ou o que desejamos que aconteça, ou o que necessitamos que aconteça, enfim, planos, projetos e desejos e metas estabelecidas, e assim seguimos nós. Mas é interessante perceber que o combustível que nos move em direção a esses projetos, a esses planos, a esses sonhos, é muito pouco. É como se o nosso veículo estivesse na reserva e nós disparamos, e aí começa a ratear, e lá na metade a gente já desistiu de tudo, porque nós nos acomodamos na rotina. É natural do ser humano se acomodar na rotina. Ainda que o que esteja previsto para nós lá na frente seja muito maior e muito melhor, parece que a rotina é mais confortável. Moisés teve o trabalho de ir até o Egito, convencer Faraó, tirar o povo de lá, conduzi-lo até o mar. Após ter orado a Deus, o mar se abre, Israel passa a pé enxuto, canta. E na primeira dificuldade vem a sede, na primeiríssima dificuldade, veio a sede, e aí, do que Israel lembra? Da velha rotina do Egito. Lá nós éramos escravos, mas não tinha esse trabalho todo. Não dava, ser liberto dá muito trabalho. Ser livre dá muito trabalho. Essa vida, né, de servo de Deus, de pessoa livre, é muito trabalhosa. Era melhor lá no Egito, a gente tinha carne, a gente tinha água. E assim Israel seguiu murmurando 40 anos no deserto. Acomodados lá na rotina. Dá muito trabalho essa coisa de ser liberto. Nós desejamos muitas coisas boas para a vida, mas tudo aquilo que de bom a gente deseja dá muito trabalho.
sair da rotina do trabalho. São desafios que nós temos que enfrentar todos os dias, e muitas vezes o primeiro e o maior e mais agressivo inimigo que nós temos que enfrentar para conquistar este melhor de Deus somos nós mesmos. Somos nós mesmos quando nos adaptamos à rotina. O texto da palavra do Senhor, meus irmãos, nos mostra aqui pastores pastoreando no campo. Eles não estavam em Belém, mas estavam no campo pastoreando alguns rebanhos que provavelmente serviriam de holocausto e sacrifício lá no templo de Jerusalém. Mas os pastores, meus irmãos, a profissão, o ofício de pastor, pastor de ovelhas ali, literalmente, naqueles dias, era o mais desprezado e desprezível que podia haver naquele tempo. Então, aquela história, né? Esse não quer estudar, não se esforça, vai ser pastor. Aliás, existe uma história de um pai que tinha 3 filhos, e a respeito dos 3, conversando com um amigo, o amigo perguntou: e o seu filho fulano? Ele disse: olha, ele é um rapaz muito inteligente, muito estudioso, de grande valor, empenhado, esse vai ser engenheiro. E o seu segundo filho, ele também, muito dedicado, um rapaz excelente, vai ser médico. E o terceiro? Ele fala: o terceiro é um preguiçoso, não quer nada, esse é um sem futuro, esse vai ser pastor. Não gosta de estudar, vai ser pastor. E aí nem era pastor de ovelhas, não, era pastor de igreja. Era pastor de igreja. Não gosta de estudar, é preguiçoso, não quer nada, esse vai ser pastor. Você não gosta de nada, então não sem futuro, vai ser pastor. Mas nos dias de Jesus, o pastoreio de rebanhos, de ovelhas, era um subemprego. Era aquele trabalho que não tinha nenhum valor. Além do que, os pastores de ovelha ainda eram tidos como desonestos, como gente desonesta. Além de preguiçosos, eram desonestos, era o pior tipo de pessoa. Mas eles estão aqui, vivendo ali a sua rotina, tudo igual, estamos aqui no campo, ninguém nos incomoda, é só cuidar para não deixar o lobo ferir nenhuma ovelha, mas a gente faz aqui um trato: você não me incomoda que eu também não te incomodo, eu vou ficando aqui deitadinho, quietinho na minha, e isso não dá muito trabalho, vou continuar aqui. Mas, meus irmãos, a estes que não tinham nenhum valor, a estes desprezíveis homens no julgar do velho Israel, a estes que eram preteridos de todos e principalmente dos sacerdotes e das principais autoridades religiosas, por serem considerados desonestos, a estes Deus resolve revelar a sua glória. A estes Deus resolve revelar o nascimento do seu filho, colocando-os agora em primeiro lugar, dando a eles o destaque que não deu a mais ninguém. Jesus havia acabado de nascer em Belém, e podendo revelar este acontecimento a tantas outras pessoas, Deus escolhe justamente aquilo que não serve, aqueles que não têm valor, aqueles que estão ali postos à margem da sociedade, aqueles desprezíveis, fazendo jus ao que diz a própria palavra de Deus. Deus escolheu, senão, as coisas loucas deste mundo, para envergonhar as sábias. Deus escolheu aqueles que não são, para envergonhar aqueles que são. Então, aqueles a quem o mundo desprezava, aqueles a quem a sociedade perfeita dos judeus desprezava, a eles Deus resolveu revelar em primeiro lugar o grande acontecimento, o nascimento do seu Filho Jesus Cristo. E não com a intenção de desprezar os demais, mas para, sim, incluir todos neste grande mistério
nesta grande revelação do seu amor e da sua glória. Então Deus começar pelas coisas mais loucas, por aqueles a quem a informação nunca chegaria se dependesse dos maiores e das grandes autoridades. Aos preteridos, aqueles que certamente ficariam de fora, eles são os primeiros a receber esta informação. Diz o texto da palavra do Senhor que eles guardavam os rebanhos nas vigílias, durante as vigílias da noite. Guardavam, como disse, dos lobos. E o que eram as vigílias da noite? Primeiro que o horário, as divisões de horário no antigo Israel eram diferentes. Mas as vigílias da noite eram espaços de tempo estabelecidos pelos pastores, em que eles se revezavam na guarda do rebanho. Enquanto um dorme, os outros, ou melhor, enquanto um guarda, os outros dormem. E ali eles iam se revezando durante a noite. Então, quartos de hora, vigílias, eram montadas durante a noite para cuidar das ovelhas, do rebanho. Mas o que poderia acontecer de pior? Como disse, era uma visita do lobo. Mas algo surpreendente, diz o texto da palavra do Senhor, no versículo 9, e um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Era ali uma aparição do anjo guardião de Deus, e na cultura, meus irmãos, daquele povo, a expectativa era de quem avistava o anjo do Senhor, certamente haveria de morrer. O coração daqueles homens se encheu de medo, se encheu de temor. Nós vimos o anjo do Senhor, certamente ele vem nos recolher, certamente a morte vem até nós agora. Algo de bom certamente não irá nos acontecer, algo de muito ruim certamente virá contra nós. Mas o anjo do Senhor anuncia a eles naquele momento e diz a eles: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. A primeira mensagem de Deus ao povo, de Deus ao mundo: não temais, não temais. Meus irmãos, não temais, porque este que vos fala vem de Deus. E aí nós precisamos aprender, entre outras questões, nós nunca devemos temer aquilo que vem de Deus para nós. O que vem de Deus, nós não devemos temer. Aquilo que Deus nos dá, nós não devemos temer. Quando Deus fala ao meu e ao seu coração e diz: olha, isto que vem para você é meu, vem da minha parte, não tema. Não tema o que vem de Deus para você. Abra o seu coração e descanse. Não temais. Eis que vos trago boa nova de grande alegria, e o será para todo o povo. E o coração daqueles homens naquele momento se acalma. E nesse mesmo contexto, nós podemos pensar no acontecimento da anunciação a Maria. Alegra-te, muito agraciada, o Senhor é contigo. Certamente o coração daquela jovem se encheu de medo, de temor naquele momento, considerando todo o risco que ela corria. Porque, meus irmãos, servir ao Senhor é correr risco todos os dias. A palavra do Senhor nos diz que todos os dias nós somos entregues à morte. E quem serve ao Senhor, todos os dias está sendo entregue à morte. E todos os dias está experimentando os livramentos de Deus. Não temais nada do que vem de Deus para a sua vida. Nenhum caminho no qual Deus te coloca. Nenhuma situação que Ele cria na sua vida. Não tema, se é de Deus, não tenha medo. É Ele que te guarda. Ele é o guarda de Israel. Ele é aquele que não dormita e não dorme. Portanto, acalma o seu coração, na certeza de que aquilo que você vive, por mais arriscado que seja, por mais perigoso que seja, por mais que possa te induzir ao medo, não tema, porque é de Deus. Não temas as coisas de Deus na sua vida. Aquilo que Deus te anuncia, aquilo que Deus te prepara, os caminhos onde Deus te coloca, as situações que Deus te põe nas mãos para resolver, não tema. Não tema. Enfrente com coragem. Encare com coragem,
porque é de Deus. Não temais. A primeira grande mensagem, a partir do nascimento de Jesus. Não temais. Eis que vos trago, diz ele, o anjo, boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada na manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo a multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. A primeira cantata de Natal, quem ouviram foram os pastores. O primeiro musical de Natal, quem ouviram foram os pastores. Aqueles que nada eram, aqueles que nada tinham, aqueles que para nada serviam, foram eles a ouvir. E não ouviram das vozes dos homens, mas ouviram um coro angelical, celeste, a declarar esta boa notícia. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E diz o texto da palavra do Senhor: e ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Meus irmãos, o que eles fizeram depois de tudo isso? Tão grandioso, tão maravilhoso. Eles estão ali vivendo a vidinha deles, a rotina deles, e aparece um anjo do céu e anuncia a chegada do Salvador. Eles ouvem toda a milícia e o coro angelical a cantar o glória. E o que eles fizeram? Voltaram para os seus rebanhos? Voltaram para a sua rotina? Não! Eles foram até Belém ao encontro do Salvador, de maneira que os ouvidos que ouvem o anúncio da palavra de Deus renunciam à sua velha rotina e vão ao encontro do Salvador. É esta atitude esperada daqueles que ouvem a mensagem do Senhor, daqueles que ouvem a mensagem do Evangelho, é abandonar a velha rotina e dar um novo rumo, uma nova direção à vida. Seguir agora em busca de ouvir a palavra do Salvador. Eu ouvi falar dele, agora eu quero vê-lo. Alguém falou a mim sobre ele, agora eu quero ir ao encontro dele. E eu quero saber o que ele tem para me dizer. Porque alguém usado por Deus falou ao meu coração a respeito do Salvador. E aí nós nos lembramos da mulher samaritana. Após aquela longa conversa com Jesus, ela vai e anuncia aos seus amigos que ela encontrou Jesus. E o que fazem os amigos? Vão ao encontro de Jesus. E voltam a ela para dizer: agora já não é mais porque você falou. Nós fomos lá e ouvimos. Nós tomamos a atitude de, a partir do momento em que demos ouvido à tua palavra, a boa notícia, ao evangelho da salvação, agora nós fomos ao encontro de Jesus. De maneira que é a atitude que Deus espera. E eles foram, e diz o texto que foram apressadamente, e acharam Maria e José e a criança deitada numa manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. E Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Meus irmãos, percebam, eles recebem o anúncio do anjo, eles vão ao encontro de Jesus, e a sua rotina é mudada. E ali, eles já não são mais os simples, desprezíveis pastores postos de lado. Eles são mensageiros e anunciadores da salvação em Jesus, cumprindo assim a tarefa que Deus esperava deles. Mas foi um gesto de coragem. Foi o ouvir e dar lugar à palavra do Salvador no coração que fez com que mudasse a rotina na vida daqueles homens. Meus irmãos, Deus certamente tem um algo maior, um algo melhor para a nossa vida. Certamente Deus tem planos diferentes, talvez diferentes dos nossos, mas Ele tem planos para a vida de cada um de nós. A palavra do Senhor nos diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor dos Exércitos, pensamentos de paz e não de mal,
para vos dar o fim que desejais. Mas a partir do exemplo daqueles pastores, nós precisamos entender que, independente do valor que a sociedade nos dê ou não, independente de como as pessoas nos veem, Deus nos vê como alguém, como pessoas especiais. E Ele tem muito carinho por cada um de nós. Nós, muitas vezes, nos deixamos levar pelas impressões, pelo julgamento do outro. Muitas vezes, nós nos afundamos num desespero, numa desesperança, porque alguém não elogiou, porque alguém não reconheceu, ou porque alguém disse uma palavra dura. Mas mais importante do que o que pensam de nós, Deus nos tem na mais elevada consideração. Os pastores eram homens desprezíveis, mas foi para eles que Deus resolveu revelar em primeiro lugar o nascimento do seu filho Jesus. De maneira que nós precisamos dar menos importância ao que os outros dizem, ao que os outros pensam, e pensarmos que nós somos segundo o coração de Deus. Nós somos pessoas queridas de Deus, e que o Jesus que veio, que nasceu e morreu por cada um de nós também, por isso nós estamos aqui, para a glória de Deus. Que independente do que pensem, do que falem, do que sintam a nosso respeito, Deus nos tem na mais alta estima. Deus nos tem dado valor, e as coisas melhores Ele tem reservado para nós também. Ele poderia ter revelado a qualquer outro, mas Ele escolheu revelar aos mais simples, aos que nada são, aqueles, os mais desprezíveis e desprezados homens. Foi a eles que Deus resolveu escolher, dizendo a eles que não temam o que vem da parte de Deus, e mudando a sua rotina. Meus irmãos, é tempo de Natal, mas Deus tem pensamentos, tem o pensamento dele voltado para nós, tem planos dele direcionados a nós, mas nós precisamos dar ouvido à sua palavra, afastar o medo do coração e termos a coragem de abandonar a rotina para seguirmos o caminho que Ele tem proposto para nós. Abandonar a segurança que a rotina nos dá e fazermos como fizeram homens como Abraão, como Jacó e como tantos outros, que abandonaram a segurança, que abandonaram a rotina e foram seguir um caminho que Deus tinha determinado para eles. E foram felizes para a glória de Deus. Deus tem planos, Deus tem projetos. E para que a nossa rotina mude, para que a nossa vida melhore, nós precisamos tão somente dar ouvidos à voz de Deus. Do Deus que por nós deu seu Filho. E todos os dias nos dá prova de que nos escolheu e que nos tem na mais alta estima. Valorizando assim, sejamos anunciadores desta boa nova, desta boa notícia de salvação. Mas, acima de tudo, tenhamos a coragem de abandonar a rotina. Nós nos acomodamos na rotina. É fácil, como eu disse, Israel, no Egito, era escravo. Mas, desde que a gente faça tudo o que eles querem, a gente tem pão e tem carne, tem água. Então tá bom assim. Mas é só isso? E aí é olhar para a nossa vida e pensar, é só isso que Deus quer para mim? É só isso que Deus tem para mim? Como os pastores talvez tenham pensado, é só isso que Deus tem para mim? Essa rotina, estou aqui, ninguém gosta de mim, mas também ninguém me incomoda. E eu vou ficando aqui cuidando do meu rebanho. Deus tem coisas maiores. Deus tem coisas melhores. E a palavra de Deus nos diz que são coisas que pertencem à salvação. Mas nós temos que ter a coragem de abandonar a segurança da rotina. A segurança que a rotina nos dá. Para que nós possamos alcançar as coisas maiores. As coisas melhores. Os pastores abandonaram os rebanhos lá no campo e foram para Belém. E de Belém saíram anunciando a mensagem da salvação. E nós estamos aqui hoje falando deles. Estamos aqui falando deles porque eles abandonaram a rotina. Meus irmãos,
Deus tem coisas maiores para nós. Deus tem coisas melhores para nós. Deus tem as coisas que pertencem à salvação para nós. E que nós possamos findar este ano, iniciar um novo ano, tendo abastecido o suficiente, tendo combustível suficiente para que nos leve até o nosso destino, o destino que Deus tem preparado para cada um de nós. Que nós possamos nos levantar dos nossos lugares, bater a poeira da roupa e caminhar com coragem para alcançar aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. As coisas maiores, as coisas melhores, as coisas que pertencem à salvação. Abandonar a segurança e a tranquilidade da rotina. Aceitar os desafios de Deus, sabedores de que nós não devemos temer o que vem de Deus. O que vem de Deus é sempre bom. Acalma o teu coração. Vem de Deus, é de Deus, Ele garante o sucesso. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos a coragem de abandonar a rotina e aceitar o desafio que Deus nos propõe, que Deus sugere para todos nós. Porque quem não abandona a rotina não vive o melhor de Deus. Quem não abandona a vida tranquila não vive o melhor de Deus. E se nós queremos experimentar o melhor de Deus, nós temos que abandonar a rotina, abandonar o lugar seguro e irmos a enfrentar, como Jesus fez. Esse Jesus que nasceu, caminhou em direção à cruz, caminhou em direção a Jerusalém, ele sabia o que ia acontecer lá. Ele sabia que iam matá-lo lá, mas ele foi lá. E ele morreu. Mas a história não terminou na cruz. E ele ressuscitou e vive e reina para a glória de Deus. Mas hoje ele tem uma história bonita para ser contada, porque ele abandonou a rotina. Que nós tenhamos a coragem de abandonar a rotina, abandonar a vida tranquila, a vida cômoda. Saiamos para vencer e experimentar um melhor de Deus. Sem medo, existe um melhor de Deus para a vida de todos nós. Que Ele nos abençoe, que Ele nos encoraje a viver esse melhor que Ele tem preparado para todos nós. Não se acostume, nem se acomode nessa vida. Deus tem algo maior, tem algo melhor. Eu não sei o que é, não, mas Ele vai falar para vocês. Ele vai dizer, é Ele quem vai dizer para você. Ele não manda recado. E Ele vai dizer para você o que é o melhor que Ele tem para a sua vida. Aceite o melhor de Deus, saia da rotina e seja feliz para a glória de Deus. Meus irmãos, nos vemos depois do Natal. Então, a todos, em nome da igreja, eu desejo um Feliz Natal. Que Deus abençoe muito cada lar, cada família. E que nós tenhamos uma certeza. Nós vamos comer, nós vamos beber, nós vamos nos abraçar, nós vamos sorrir, vamos festejar, vamos desejar Feliz Natal, mas tudo isso por uma única razão, porque um dia Jesus nasceu. Então, antes de fazer tudo isso, não nos esqueçamos dele. Não nos esqueçamos do dono da festa. Uma ocasião eu fui convidado para uma festa de aniversário, e era um aniversário de um bebê. E aí o que fizeram, então, os pais? Puseram o bebê para dormir e vamos festejar, que ele está atrapalhando. Põe o bebê para dormir, enquanto isso a gente canta, dança. O dono da festa já estava dormindo. E muitas vezes no Natal a gente lembra do que a gente vai comer, do que a gente vai beber, da roupa que a gente vai vestir, e lembra, mas não lembra do dono da festa. Não lembra por que nós estamos ali. Né? E nós estaremos ali porque um dia Jesus nasceu. É por isso que nós vamos estar reunidos ali. Não existe outra razão. Uma segunda questão, meus irmãos, mais importante do que vai ter sobre a nossa mesa é quem vai estar à volta da mesa conosco. Então não existe nada maior e nada menor, nada melhor e nada pior, nada especial, nada específico. Existem as pessoas que estão à volta da mesa conosco, dividindo o pedaço de pão e, se necessário for, o copo de água. Porque são essas pessoas que são importantes. Foi por elas que Jesus veio. Não foi pela mesa. Não foi pela comida, pela bebida. Foi por causa dessas pessoas. Então, nosso olhar e a nossa gratidão a Deus estejam
Primeiro, pela pessoa de Jesus. E segundo, por aqueles que vão estar à volta da mesa conosco. Seja o que for que você puder colocar sobre a sua mesa, isso não é mais importante do que quem reparte contigo. Então seja essa a nossa motivação. Que o abraço seja sincero, precedido de uma troca de olhares, de um aperto de mão, e tudo isso muito verdadeiro. Porque Jesus é a verdade. E sem verdade não adianta comer e nem beber. Nós comemos e bebemos todo dia. Mas nós vamos estar comendo e bebendo para festejar Jesus que nasceu. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde e que nós tenhamos um excelente Natal. Vamos orar. Glorioso, santo e eterno Deus, nós te agradecemos porque o Senhor esteve presente conosco ao longo de todo este dia. Em todo o tempo nós podemos sentir a Tua presença aqui, nos guiando, nos guardando, nos orientando, nos livrando de todo o mal. Agora, Santo Deus, nos preparamos para deixar a Tua casa e te pedimos que Tu nos acompanhe, que Tu nos guarde, que Tu nos abençoe, que Tu esteja preparando o nosso caminho. Nesta semana, ó Deus, que vamos celebrar o grande Natal do Teu Filho Jesus Cristo. Que nós possamos, ó Deus, nos lembrar dEle em todo momento, sabedores, ó Deus, de que Ele é mais importante. A presença dEle é suficiente, que Ele é a razão da nossa alegria. Não nos permita, Santo Deus, esquecer desta máxima, desta verdade tão preciosa. Agora, ó Deus, leva-nos sob a Tua proteção e cuidado ao conforto do nosso lar. Abençoa a nossa noite, o dia de amanhã e todos mais que virão. Que todos sejam vividos, ó Deus, na Tua presença em alegria. Guarda-nos, protege-nos, atende-nos quando oramos, pois nós te oramos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor imenso de Deus o Pai, as doces e sempre ternas consolações e o poder do Santo Espírito de Deus repousem sobre a Igreja do Senhor nesta noite e sobre todos nós permaneça agora e para sempre. Amém.